Boa noite a todos. Na leitura de hoje, nós vamos ver uma passagem que está na Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 4. Hino ao amor cristão. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fique irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. E agora, complementando esse evangelho, esta é uma passagem do Evangelho de Mateus, da parábola das 10 mulheres que esperavam o noivo. E 5 delas tinham juízo, e 5 delas não tinham juízo. Enquanto 5 delas estavam esperando o noivo, que é Jesus, elas estavam com as lamparinas acesas e esperando com tudo que precisava. As outras caíram no sono e não se preocuparam em guardar o que era necessário. Então, de repente, o convidado do noivo gritou: "O noivo está vindo, o noivo está vindo." Então, as 5 que estavam esperando sem juízo, elas acordaram desesperadas e disseram: "Me dê um pouco da tua lamparina para que eu possa iluminar a minha." E ela disse: "Nós não temos o suficiente para todas, vá comprar a sua." E então elas foram. Mas não deu tempo de elas voltarem. O noivo já tinha chego e o noivo já tinha entrado com as 5 mulheres. E depois de fechar as portas, as 5 mulheres gritaram na porta, bateram e disseram: "Senhor, Senhor, abra a porta." E não foi permitido entrar. Junto dessa passagem, tem uma passagem que Jesus é perguntado para Jesus sobre o dia do juízo final, em quando seria. Então Jesus disse que nem o Filho do Homem, nem os anjos do Senhor sabem. Por isso, mantenham as suas lamparinas acesas. Nessa passagem, Jesus dizia sobre os servos que esperavam o chefe chegar, o dono da casa chegar. Ninguém sabia o horário ou quando que o dono da casa iria chegar. Mas Jesus recomendou: por isso, mantenha suas lamparinas acesas, pois assim, se o chefe da casa chegar e os servos estiverem de prontidão, será visto com bom ânimo os seus servos. Mas se o chefe chega na casa e os seus servos estão dormindo, não estão atentos, não estão vigiando, então não é bem visto. Por isso Jesus disse: mantenha as suas lamparinas acesas. E o que a lamparina acesa, a passagem da noiva, do noivo, e o que eu li para vocês sobre quem é do amor cristão, o hino ao amor cristão. Essa lamparina, essa chama que deve estar acesa em todos nós é o amor. O amor, ele não está ligado somente num relacionamento. Jesus, ele esteve só, mas ele sempre em carne, em visão nossa. Mas Jesus sempre esteve ligado ao Pai. E o amor dele conduzia isso a todos. E o amor dele fazia ele trazer o alento para as pessoas, fazia ele ter o amor pelas pessoas, trazer a cura pelas pessoas. Tudo era concretizado apenas pela palavra de autoridade do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. O ensinamento que ele pede de manter a lamparina acesa é manter essa chama de amor acesa, como todo bom servo de Cristo. Servir a Cristo não é como nosso médium Renato Barbosa. Servir a Cristo é você ter um familiar que você não tem muita empatia, mas você amar ele da mesma forma, orar por ele, pedir por ele, abraçar ele. Esse ser servo de Cristo é você olhar para uma pessoa necessitada e levar amor para aquela pessoa, falar: você é bem amado de Deus. É você ter paciência, é você não ser grosseiro, é você olhar
com tudo adiante com amor. E sempre, como o Renato disse, com fé, com energia, com amor. Porque tudo se vence com amor. Nosso Mestre Jesus Cristo, ele não só ensinou por parábolas, mas ele ensinou se fazendo de exemplo, carregando a cruz por nós. Se você parar para interpretar a via dolorosa que Jesus passou, ela não é somente um sofrimento físico, mas é um sofrimento moral também, que Jesus carrega por todos nós. Na cruz Jesus disse: está consumado. Todos os pecados estavam redimidos naquele momento. Por amor de Deus, por todos os seus filhos. Esse é o principal ensinamento do Evangelho e que todos nós temos que seguir. Por isso, ser servo de Cristo não é você estar adiante de uma igreja, não é somente isso, mas você levar o amor para o seu irmão, levar um sorriso no rosto. Muitos livros que são psicografados por seres iluminados, e o Dr. Almeida mesmo disse: leve um sorriso no rosto. O seu sorriso vai fazer virar no rosto de outra pessoa um sorriso. E isso é um fato que eu não tenho dúvidas de afirmar para vocês. Quando você pratica o amor, e mesmo quando você está desanimado, se você canalizar a tua energia que nós aprendemos, com amor, você tem alegria, e todo o seu ser resplandece de luz, porque todos têm essa chama de Deus dentro de si, que é o Espírito Santo. Basta você permitir que essa luz resplandeça e tome conta de todo o seu ser, de toda a sua vida, de tudo que você fizer, porque adiante não vai ser você sozinho, mas vai ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo e todos os anjos do Senhor contigo, porque você é bem amado de Deus. Tome posse da palavra de Deus e lembre sempre: o amor é a resposta de tudo em nossa vida. Tudo. Esses dias eu estava em casa e eu estava com muitas dúvidas, com muitas questões passando na cabeça. Eu falava ao Casar: fala comigo, Dr. Almeida, me diz o que eu posso fazer, o que eu sigo, me dê um ensinamento. Daí o Casar disse: o amor, a leveza do amor. Eu falei: ao Casar, mas você sempre fala isso, é só isso, é isso que eu tenho? Ele falou: o amor, filho, tudo é o amor. Essa é a resposta. E a partir daquele momento eu falei: então é isso, assim é, porque a palavra espiritual não cai por terra, porque vem de Deus. Então eu tomei posse e permiti que a luz de Deus conduzisse. E eu esqueci de tudo. No final do dia, antes de dormir, eu lembrei e falei: nossa, era tudo isso mesmo? E isso é o ensinamento do amor, em tudo, em todos os momentos. Que todos os seres elevados estejam com todos, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo.